Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Diz assim, Paulo falando aos Coríntios: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha que texto forte, no tocante a mexer eu vou usar essa palavra, mexer com o brio de uma pessoa. Paulo conversando com a igreja em Corinto, dizendo assim: eu queria conversar com vocês como se eu pudesse conversar com espirituais, mas não posso. Eu tenho que conversar com vocês como se fossem carnais, como se eu estivesse conversando com meninos, com criança. Aí ele diz assim: com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Olha, vocês foram criados no leite, não foi dado carne para vocês, não foi dado um alimento sólido para vocês. E tem mais, não foi dado e ainda nem posso dar esse alimento sólido para vocês. Aí ele vai explicar por que ele estava conversando dessa maneira. Paulo estava conversando dessa maneira com a igreja em Corinto. O Paulo ele está falando para a igreja em Corinto assim: olha, vocês deveriam estar adiantados um pouco, hein? Vocês poderiam estar um pouco mais maduro, hein? Mas vocês não estão. Eu queria já estar saindo do leitinho e começar a dar a vocês carne, coisa mais firme, mais substanciosa, mas não está dando. Eu olho o texto e eu vejo que tem muito para nós pensarmos nos dias de hoje. Porque às vezes, nós nos comportamos de maneira tão imatura. O Paulo está falando com a igreja lá em Corinto: vocês são imaturos, estão agindo de maneira imatura, estão agindo como criança. E às vezes é assim que acontece dentro de um casal. O casal que era para agir de uma maneira tão madura, se comporta, age como criança. Às vezes é assim um profissional. O profissional que era para estar agindo de uma maneira tão madura, se comporta como se fosse uma criança. Às vezes é assim com o cristão, que era já para ser uma pessoa tão madura, mas vai se comportando como se fosse uma criança. E o Paulo ele fala o porquê aqui, o verso de número 4, ele conta o porquê, porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo. Quer dizer, Paulo e Apolo eram homens que trabalhavam para a edificação do reino. Paulo e Apolo eram homens que contribuíam para o crescimento do reino. Paulo e Apolo eram homens que estavam levando a mensagem da salvação adiante. Eles eram homens como eu e você. Eram pessoas como eu e você. O Paulo, o Apolo, que estavam de alguma forma tentando contribuir para o crescimento, tentando contribuir para melhorias. Eles estavam tentando contribuir de alguma forma para que a vida das pessoas mudasse, para que a vida das pessoas fosse transformada pelo poder que há no nome de Jesus, mediante a palavra e a ação do Espírito Santo. O Paulo e o Apolo, eles estavam pregando o Evangelho de Cristo.
Mas a igreja em Corinto começa o quê? Começa a valorizar de uma maneira extremista o Apolo ou o Paulo. A igreja começa aqui, olha, porque, versículo 4, pulei o verso 3, mas a gente já volta a ler o verso 3. Porque dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Olha o que acontecia entre eles. Verso 3, vamos ler, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens. Olha a situação dentro da igreja, e é uma situação que nos chama a atenção, para nós pararmos e olhar, não é para dentro apenas da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Às vezes, quando nós falamos a igreja, a pessoa pensa, mas é lá na igreja, eu nem estou indo na igreja, tal, não. A igreja é o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e você é o corpo de Cristo. Você é a igreja. Às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes com algum vizinho, com algum amigo, com um familiar, até mesmo dentro do contexto de igreja, às vezes a pessoa se comporta dessa maneira, com inveja. Olha para o outro tendo inveja do que o outro tem ou do que o outro faz. A inveja é uma característica de alguém que não amadureceu, que ainda é uma criança ou se comporta como uma criança. Você já deve de ter visto uma criança brincando ali com o seu brinquedo, quando vem alguma outra criança com um outro brinquedo, aquela criança deixa o brinquedo dela de lado e ela quer exatamente aquele brinquedo que está na mão da outra criança. E é um Deus nos acuda. Você fala, não, mas deixa, esse é dele ou dela. O seu está aqui, não. E fica, sabe, é característico de uma criança. Às vezes a criança, você já deve de ter visto, vivido, dentro da sua casa, você, aqui temos avós, temos aqui pais, você já deve de ter visto o filho, a filha, o neto, a neta, brigando. Às vezes ele tem um monte, eu vejo o Luiz Felipe, às vezes ele tem um monte de coisa ali que ele pode brincar, mas ele arruma confusão por causa de uma coisa simples que está do lado de cá. Você fala, não, rapaz, mas olha quanta coisa você tem aí para você brincar. Não, mas eu quero aquilo ali. Isso aí é característico de alguém que ainda não amadureceu. Às vezes a pessoa tem tanta coisa. Eu me lembro da história que Jesus conta a respeito do filho pródigo. O filho pródigo vai, ele curte a vida dele do jeito que ele acha que deve curtir. Nós não vamos ficar aqui avaliando se fez certo ou se fez errado. Ele curte a vida do jeito que ele quis curtir. Em um dado momento ele volta para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, o irmão fica inconformado. Como que pode? Ele gastou tudo, ele saiu bagunçar, agora ele volta, e tem festa para ele, tem churrasco para ele, tem roupa, tem anel, tem sandália. Ele é recebido com festa, onde já se viu. E eu estou aqui há tanto tempo. Qual que é a resposta do pai? Você está aqui e você tem de tudo. O que é meu é seu. Isso mostra que aquele rapaz é uma característica de alguém que já tinha uma certa idade, mas ainda se comportava como uma criança. Às vezes nós temos tanta coisa e nós estamos colocando o olho com inveja daquilo que o outro tem.
E dentro da empresa isso é comum, isso acontece muito. São muitas as pessoas que têm dificuldade dentro da empresa por causa desse tipo de comportamento. Então, olha, a inveja, a contenda, contendas e dissensões, divisões, começa a formar aquele grupinho. Não, mas eu sou desse grupinho. Não, eu sou desse outro grupinho. Não, mas eu prefiro fulano. Não, mas eu prefiro Beltrano. E aí começa a divisão. E Jesus falou uma outra coisa importante, Bruna. Jesus falou assim, olha, o reino dividido não subsiste. Ah, eu prefiro do jeito que meu pai fazia. Não, eu prefiro do jeito que o meu pai faz. Pronto, começa a ter confusão dentro da casa. Entra num termo, num meio termo. Não, eu prefiro do jeito que o outro encarregado fazia. Não, eu prefiro do jeito que o encarregado de agora faz. E começa aquelas divisões. Ah, o outro vizinho que morava aqui não fazia assim. Agora você faz assim. E aí vai desenrolando, são as divisões, são as dissensões, são aquelas questões que começam a partidarizar, visando o interesse de um grupo, e não do coletivo, e não do todo. Quando começa partidarizar, polarizar, para um lado uma turma, para o outro lado outra turma, para o outro lado outra turma, de um lado um pensamento, do outro lado outro pensamento, e assim por diante, logo vai começar a ter dificuldade, vai começar a ter problema. Não estou dizendo aqui que todos devem pensar igual, todos devem de gostar da mesma coisa, todos devem de gostar e fazer a mesma coisa. Não. O Palmeiras foi quanto ontem, Reginaldo? Empatou, né? 50 minutos do segundo tempo. Deus é bom. São Paulo vai jogar hoje com o Corinthians, né, Paulo? O Santos com o Flamengo. Uma é flamenguista, outra é São Paulino, outra é palmeirense. Eu sou corintiano e o Corinthians vai ganhar. Mas todos nós somos amigos. Não é porque um gosta de um clube, outro gosta de outro clube, assim, ninguém vai brigar por causa de futebol. Ainda que tem uns malucos que brigam por causa de futebol. Mas ninguém vai brigar por causa de futebol. Mas não é só futebol. São tantas e tantas questões que provocam divisão daqui, divisão dali, divisão de lá. É disso que o Paulo estava conversando com um grupo de pessoas na igreja em Corinto. O Paulo estava falando, olha, vocês dizem, eu sou do Paulo, o outro diz, eu sou do Apolo. Esse é o tipo de comportamento de quem não está entendendo a obra como um todo. Porque a obra como um todo, ela é espiritual. Ela não é carnal. E vocês estão se comportando como carnais. Aí ele diz, quem é o Paulo? E quem é o Apolo? Senão ministro pelos quais creste e conforme o que o Senhor deu a cada um. O Paulo e o Apolo, eles foram pessoas destacadas por Deus para contribuir com a obra da salvação. Mas quem são eles? Quem sou eu? Quem é o Minduim? Quem é o João? Cada um de nós somos pessoas que o próprio Deus nos escolheu. Nós não somos mais importantes do que ninguém. E nós não podemos, e nós não temos o direito de promover em momento algum, em hipótese alguma, divisão naquilo que Deus está edificando, naquilo que Deus está construindo. Por isso que tem tantas e tantas pessoas assim, sofrendo por conta dos partidarismos. Olha o que o Paulo fala, eu plantei, o Apolo regou. Quer dizer, é importante quem planta, sim ou não? Sim, claro.
Tem que plantar, se não plantar não tem colheita. Mas um plantou, plantar sem continuar cuidando da semente, vai ter colheita? Não vai. Então, ele diz, eu plantei, o Apolo regou, quer dizer, há um trabalho conjunto visando o crescimento. E quem é que dá o crescimento? É o próprio Deus, ó. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O importante não é quem planta, não é quem rega. O importante é aquele que tem poder de fazer crescer. É esse que é o importante. E com isso, o Paulo ele está falando para esse grupo de pessoas, e Deus está falando conosco na manhã de hoje. Deus está chamando a nossa atenção para nós tomarmos o devido cuidado, para nós de repente não valorizarmos demais grupos, não valorizarmos demais pessoas, não valorizarmos demais ações e negligenciarmos a obra de Deus como um todo e principalmente o dono da obra. Se nós não tomamos cuidado, Deus está trabalhando em cada vida, em cada casa, em cada família. Deus está trabalhando na casa de vocês, na família de vocês. Ainda ontem ou sexta, não lembro, acho que sexta, conversava com o André de um grupo de pessoas que nos acompanha, tá agora aí, tá acompanhando. Se não está online nesse momento, né, ao vivo, vai acompanhar depois a reprise. Tem muita gente que está sendo alcançada. Há um trabalhar, Deus está trabalhando em muitas casas, em muitas famílias. E nós temos que entender a nossa parte dentro do todo. Não é o Marcos, não é o Jonathan que toca, que canta, não é o Will, ou o Gabriel, ou o Carlos que contribui para fazer chegar a informação lá longe. Não é o A, o B, o C ou o D. É Deus que está trabalhando para que muitas e muitas pessoas se rendam aos pés de Cristo. Então, quem sou eu dentro do contexto todo da obra que Deus está desenvolvendo nesse lugar e através desse lugar? Eu tenho me comportado de uma maneira infantil, não apenas aqui, em todas as esferas, ou eu tenho sido uma pessoa madura? Na minha casa, no meu casamento, Deus está trabalhando na minha família. Eu tenho sido uma pessoa madura ou eu tenho sido uma pessoa infantil? Na empresa onde eu trabalho, tenho sido uma pessoa madura ou uma pessoa infantil? Como é que eu tenho me comportado? Porque criança, você sabe como às vezes se comporta. Criança briga por nada. A pessoa que se comporta como uma criança, ela vai tendo ali as suas dificuldades por nada. Por nada. Agora, da mesma forma que tem a dificuldade, é importante que a criança, logo você conversa com ela e ela volta a participar, brincar e assim por diante. Segue a leitura dizendo assim, verso 8. Ora, o que planta e rega são importantes? Sim, são, mas eles têm a mesma importância. Mas cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa pelo seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de quem? De Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus está trabalhando na nossa vida. Olha, somos cooperadores de Deus. Aí temos que perguntar, de que forma eu tenho cooperado com Deus? A obra não é do Marcos, a obra não é da Maiara, a obra não é da Angeline. A obra ela é de Deus. De que forma eu tenho cooperado com a obra de Deus? O todo. De que maneira que eu tenho cooperado? Somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus.
Vamos para o finalmente da conversa, lendo o desfecho da história aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Quer dizer, o Paulo ele está dizendo, lancei o alicerce, mas o outro vem após o alicerce e lança a edificação. Lança os tijolos que vão subir a obra. Não vai fazer um alicerce em cima de outro alicerce. E às vezes nós já temos uma pessoa que já está alicerçada e nós ou fazemos, ou vemos alguém fazendo o quê? Lançando um alicerce em cima daquele alicerce. Ah, não, mas não é bem assim, mas não é bem assado. Olha, olha. O alicerce está feito. O alicerce é Cristo. É Cristo, é a rocha. Agora a edificação, ela vem mediante a palavra que nós vamos ouvindo dia após dia. É essa palavra que vai produzir em nós crescimento. Ninguém pode pôr outro fundamento. Verso 11. Além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, pratas, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Então, qual que é o tipo de obra que eu tenho desenvolvido enquanto cristão? Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão, recompensa. Se a obra se queimar, sofrerá detrimento. Será salvo, todavia como pelo fogo. Então, dentro dessa proposta de reflexão na manhã de hoje, o Paulo ele vai fechando o raciocínio, chamando a cada um dos que lá ouviam a palavra dele, através da carta, e a nossa atenção na manhã de hoje. Eu tenho feito a obra de Deus, você tem feito a obra de Deus, nós temos feito a obra de Deus. A obra que está sendo feita através da nossa vida, ela é para juntar pessoas para próximo de nós, ou ela é para juntar pessoas aos pés de Cristo? A obra que nós temos desenvolvido, ela tem aproximado pessoas de Cristo, ou ela tem distanciado pessoas de Cristo? A obra que nós temos desenvolvido, ela tem contribuído para que pessoas cresçam na fé, ou para que pessoas se sintam cada vez piores na fé? E isso se aplica em todos os lugares. Em casa, na família, na empresa, com os vizinhos, com os amigos, na igreja. Isso se aplica em todos os lugares. Aí chamo a atenção para o final, que o final diz assim, olha, se a obra daquele que edificou permanecer, receberá galardão. Galardão é a recompensa. Deus quer nos recompensar por aquilo que nós fazemos. A recompensa de cada um é o quê? Eu não sei. Talvez a recompensa é ver o marido convertido. Talvez a recompensa é ver a esposa convertida. Talvez a recompensa é ver o filho convertido, a filha convertida. Talvez a recompensa é ver a pessoa curada, liberta de algum mal. Talvez a recompensa é a pessoa comprar. Sabe, Deus ele tem presentes para entregar para você. E nós não estamos reunidos porque Ele tem presente para nos entregar. Ele tem presente para nos entregar porque nós estamos reunidos para adorá-lo. Isso é um fato. A partir do momento que nós nos reunimos enquanto igreja para adorá-lo, nós temos que saber, tem promessas sobre a nossa vida. E uma das promessas está condicionada ao nosso amadurecimento, a nossa melhora como cristãos, a nosso posicionamento como homens e mulheres de Deus, ao nosso posicionamento em relação à palavra.
aquilo que Deus tem falado para nós deve de estar produzindo em nós melhora, edificação, crescimento, para que nós não sejamos achados entre aqueles, igual Paulo falou, meninos, crianças, carnais, que não pode sair ainda do leitinho, porque se sair do leitinho vai ter dificuldade, vai ter problema, tá? Então que nessa manhã nós sejamos confrontados pela palavra para fazermos essa reflexão. Opa, pera lá, como é que eu tenho me comportado diante de Deus e da obra dele? Qual tem sido a minha colaboração, a minha cooperação com a obra de Deus? Aquilo que eu tenho feito de uma maneira madura ou eu tenho sido uma criança? Eu tenho me comportado de uma maneira a juntar ou a espalhar? Porque isso tudo vai refletir nas respostas. E às vezes nós estamos esperando respostas e a resposta não chega. E nós ficamos naquele questionamento, naquela dúvida. Mas por que não chegou? Por que não aconteceu ainda? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E quando nós vamos fazer uma avaliação à luz da Bíblia, às vezes nós somos confrontados com um texto como esse, que fala assim, está se comportando como criança. Criança não recebe carro de presente para dirigir. Criança recebe carrinho de fricção. Criança recebe barquinho de papel para brincar na bacia de água da mamãe, do papai. Criança recebe um tipo de presente. Gente grande recebe outro tipo de presente. Que nós sejamos achados entre as pessoas grandes e maduras. E Deus possa liberar sobre essa igreja, sobre a nossa vida, os presentes que Ele tem reservado. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos fazer essa oração? Os músicos, vem para o altar, me ajuda aqui, por favor, para nós fazermos uma canção e encerrarmos na manhã de hoje. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Nós fomos chamados para frutificar. E nós não temos tempo para ficar perdendo com criancice, com divisão. Nós não temos tempo para ficar perdendo, distraindo com nada, nem com ninguém. Nós temos muita coisa para fazer. E aquilo que nós fizermos será provado pelo fogo. E vai prevalecer. E vai gerar sobre a sua vida grandes presentes. Em nome de Jesus. Faz a sua oração aí na manhã de hoje. Peça para Deus te ajudar a ser um homem, uma mulher melhor. Um pai, uma mãe, um avô, uma avó melhor. Peça para Deus, Deus cria em mim um coração puro,